Milionário chegou mais cedo e viu o inimaginável. Sua mãe humilhando a esposa, o que ele fez. Ricardo Santos nunca imaginaria que chegar 2 horas mais cedo do trabalho mudaria sua vida para sempre. O som de gritos vindos da sala o fez parar na entrada de sua mansão com as chaves ainda na mão. A voz era inconfundível. Sua mãe, Célia Santos, estava aos berros com alguém. Quando se aproximou discretamente da porta da sala, o coração quase parou. Lá estava sua esposa Mariana, grávida de 6 meses, encolhida no sofá enquanto tentava proteger a barriga com as mãos trêmulas. "Você não passa de uma interesseira", gritava Célia, o dedo indicador apontado para a nora. "Acha que não sei de onde você veio? Do nada. Uma pobretona que enganou meu filho." "Dona Célia, por favor, não fale assim comigo", sussurrava Mariana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu amo o Ricardo de verdade." "Amor?" Célia soltou uma gargalhada amarga. "Você ama é o dinheiro dele. Quantos homens ricos você tentou enganar antes do meu filho?" Ricardo sentiu as pernas tremerem. Aquela cena era real? Sua mãe, a mulher que sempre se mostrava educada e gentil na frente dele, estava tratando sua esposa daquela forma horrível? "Eu nunca quis o dinheiro dele." Mariana tentou se defender, a voz embargada. "Quando nos conhecemos, eu nem sabia que ele era rico." "Mentirosa!" Célia se aproximou ainda mais, o rosto vermelho de raiva. "Acha que sou boba? Você calculou tudo. Se engravidou de propósito para garantir a pensão pelo resto da vida." "Isso não é verdade." Mariana finalmente levantou a voz, mas logo se arrependeu ao ver o olhar assassino da sogra. "Não me grite, sua ordinária. Nesta casa quem manda sou eu. E enquanto eu estiver viva, você nunca vai ser aceita nesta família." Ricardo não conseguia mais ficar parado. Seu corpo todo tremia de raiva e choque. Como sua mãe podia ser tão cruel? Como não percebera o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz? "Dona Célia", uma terceira voz se fez ouvir. Era Conceição, a empregada da família há mais de 15 anos. "A senhora precisa se acalmar. A Mariana está grávida. Isso não faz bem para o bebê." "Você não se mete nisso, Conceição." Célia se virou furiosa para a empregada. "E se abrir a boca para o Ricardo sobre qualquer coisa que acontece aqui, está demitida na mesma hora." Conceição baixou a cabeça, claramente assustada, mas murmurou baixinho: "Sim, senhora." Foi então que Ricardo entendeu tudo. Aquilo não era a primeira vez. Sua mãe vinha humilhando Mariana há muito tempo e, ainda por cima, ameaçava quem tentasse defendê-la. Como um homem inteligente como ele podia ter sido tão cego? "Olha só", Célia continuou se dirigindo novamente a Mariana. "Você pode chorar o quanto quiser, mas não vai conseguir nada de mim. Já conversei com os melhores advogados da cidade. Seu casamento não vale nada." "O que a senhora quer dizer com isso?" Mariana perguntou, limpando as lágrimas. "Quero dizer que meu filho não estava em plenas capacidades mentais quando se casou com você. Estava enfeitiçado. Vou provar na justiça que você usou de má fé para enganar ele." "A senhora está louca." Mariana se levantou com dificuldade, a mão ainda protegendo a barriga. "Não pode fazer isso." "Posso e vou." Célia sorriu com maldade. "E quando esse bastardo nascer, ele não vai ter direito a nada. Nada." Aquela palavra foi como um soco no estômago de Ricardo. Bastardo. Sua própria mãe havia chamado seu filho ainda não nascido de bastardo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ricardo não conseguiu mais se controlar. Empurrou a porta da sala com tanta força que ela bateu na parede, fazendo um estrondo que assustou a todos. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma fúria que nunca sentira antes. Célia se virou, o rosto ainda vermelho de raiva, mas com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em nervosismo. "Ricardo, você chegou cedo." "Claramente cheguei cedo." Ele interrompeu, os olhos fixos na mãe. "E que bom que cheguei, porque finalmente pude ver quem você realmente é." "Filho, não é o que você está pensando." Célia tentou suavizar a voz. "Eu estava apenas..."
humilhando minha esposa, chamando meu filho de bastardo, ameaçando nossa funcionária. Ricardo se aproximou da mãe, os punhos cerrados. É exatamente isso que eu estou pensando. Mariana se levantou rapidamente e correu para o marido, se jogando em seus braços. Ricardo sentiu o corpo dela tremendo contra o seu peito e percebeu que as lágrimas dela molhavam sua camisa. Mari, meu amor, ele sussurrou no ouvido da esposa. Me perdoa por não ter percebido antes. Ela faz isso todos os dias. Mariana soluçou baixinho. Eu não queria te preocupar, você já trabalha tanto. Todos os dias? Ricardo se afastou para olhar no rosto da esposa. Ela te humilha todos os dias e você não me contou? Eu tentei, mas sempre que você chegava em casa, ela agia como se nada tivesse acontecido. E quando eu tentava falar, você dizia que ela era apenas uma pessoa de personalidade forte. Ricardo se lembrou de várias situações em que Mariana havia tentado lhe contar sobre problemas com a sogra, mas ele sempre havia minimizado, achando que eram apenas diferenças normais entre mulheres da mesma família. Ricardo, Célia tentou se aproximar. Deixa eu te explicar. Não! Ele se virou bruscamente para a mãe. Você não vai explicar nada. Você vai me ouvir agora. O empresário nunca havia falado com a mãe daquela forma. Sempre foi respeitoso, educado, mesmo quando discordava. Mas naquele momento, sentia que precisava proteger sua família da própria mãe. Como você pode tratar a mulher que eu amo dessa forma? Como pode chamar meu filho seu neto de bastardo? Esse bebê não é seu neto, Célia retrucou, recuperando parte da agressividade. É filho de uma aproveitadora que engravidou para garantir o dinheiro da nossa família. Chega! Ricardo gritou tão alto que até Conceição se assustou. Chega dessa loucura. Mariana é minha esposa, é a mulher da minha vida e esse bebê é meu filho. Você está cego, Ricardo. Essa mulher te enfeitiçou. A única pessoa cega aqui era eu. Ele apontou para o próprio peito. Cego por não ver que minha própria mãe estava torturando minha esposa dentro da minha própria casa. Mariana começou a tremer mais ainda, e Ricardo percebeu que ela estava passando mal. Mari, o que está acontecendo? Estou sentindo umas dores, ela sussurrou, a mão apertando a barriga. Acho que o bebê... Conceição, Ricardo gritou para a empregada. Chama o médico agora. Enquanto Conceição corria para buscar o telefone, Ricardo ajudou Mariana a se sentar no sofá. Célia ficou parada no meio da sala, como se não soubesse o que fazer. Você está vendo o que fez? Ricardo olhou para a mãe com desprezo. Está vendo as consequências das suas atitudes? Eu não fiz nada, Célia tentou se defender. Ela está fingindo para chamar sua atenção. Fingindo? Ricardo se levantou como uma fúria. Minha esposa está com dores, possivelmente em trabalho de parto prematuro por causa do estresse que você causou. E você acha que ela está fingindo? Senhor Ricardo, Conceição voltou correndo. O médico vem vindo para cá. Disse para manter a senhora Mariana calma e deitada. Ricardo ajudou a esposa a se deitar no sofá, fazendo carinho em seus cabelos. Fica calma, meu amor. O médico já vem vindo. E se alguma coisa acontecer com o bebê? Mariana chorava de desespero. E se eu perder nosso filho? Não vai acontecer nada. Ele tentou tranquilizá-la, mas por dentro estava apavorado. Senhor Ricardo, Conceição se aproximou timidamente. Posso falar uma coisa? Claro, Conceição. A empregada olhou para Célia com medo, mas respirou fundo e continuou. Eu preciso contar a verdade. Dona Célia me obrigou a ficar quieta, mas não posso mais ver a senhora Mariana sofrer assim. O que você quer dizer? Todos os dias, quando o senhor sai para trabalhar, Dona Célia vem aqui e grita com a senhora Mariana. Chama ela de nomes horríveis, diz que ela não presta, que só quer dinheiro. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. E isso acontece há quanto tempo? Desde que a senhora Mariana engravidou, senhor. Há 6 meses. 6 meses? Ricardo olhou para Mariana, que confirmou com a cabeça. Mari, por que você nunca me contou direito o que estava acontecendo? Eu tentei, Ricardo. Ela sussurrou entre as lágrimas.
Mas sempre que eu começava a falar sobre sua mãe, você mudava de assunto ou dizia que eu estava exagerando. Ricardo se lembrou de várias situações. Mariana tentando puxar assuntos sobre problemas com a sogra durante o jantar e ele respondendo que estava cansado. Mariana chorando um dia e dizendo que se sentia maltratada, e ele dizendo que ela estava sendo sensível demais por causa da gravidez. Meu Deus! Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu sou um idiota. Um marido horrível. Você não é horrível. Mariana segurou a mão dele. Você só confia demais nas pessoas. Conceição. Ricardo se virou para a empregada. O que mais minha mãe fez com Mariana? Conceição olhou novamente para Célia, que estava vermelha de raiva, mas decidiu contar tudo. Dona Célia intercepta as ligações do médico da senhora Mariana. Quando o doutor liga com resultados de exames, ela atende e diz que vai passar o recado, mas nunca passa. Ela faz o quê? Ricardo não podia acreditar no que estava ouvindo. E tem mais, senhor. Dona Célia escondeu alguns exames que chegaram pelo correio. Disse que eram propaganda médica e jogou no lixo. Ricardo se levantou de um salto e foi em direção à mãe. Você escondeu exames médicos da minha esposa grávida? Eram exames desnecessários, Célia tentou se justificar. Esses médicos só querem dinheiro. Fazem exame para tudo. Não eram desnecessários, Ricardo gritou como nunca havia gritado na vida. Eram exames da minha esposa e do meu filho. Ricardo, se acalma. Célia tentou tocar o braço do filho, mas ele se afastou bruscamente. Não me toca. Não quero que você chegue perto de mim. Nesse momento, o médico chegou. Dr. Augusto Ferreira era o obstetra de Mariana desde o início da gravidez e conhecia bem a família. Boa tarde a todos. Ele entrou apressado com sua maleta. Como está se sentindo, Mariana? As dores diminuíram um pouco, doutor, mas estou muito preocupada. Doutor, Augusto examinou Mariana rapidamente, verificando os batimentos cardíacos do bebê e a pressão arterial dela. Mariana, sua pressão está muito alta, ele disse com preocupação. E os batimentos do bebê estão acelerados. Você passou por algum estresse intenso hoje? Mariana olhou para Ricardo, que respondeu pelo casal. Doutor, descobrimos hoje que minha mãe vem humilhando Mariana há meses, todos os dias, e também que ela interceptou ligações suas e escondeu exames. Dr. Augusto se virou para Célia com uma expressão de surpresa e indignação. A senhora interceptou ligações médicas e escondeu exames. Eu estava protegendo minha família, Célia respondeu com arrogância. Esses médicos só querem assustar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Senhora Célia, o médico falou com seriedade. O que a senhora fez é muito grave. Esconder informações médicas de uma gestante pode colocar em risco a vida da mãe e do bebê. Doutor, Ricardo interrompeu. Quais exames ela escondeu? Eram importantes? Dr. Augusto pegou uma agenda na maleta e consultou algumas anotações. Eu solicitei exames de diabetes gestacional há 3 semanas. Liguei 2 vezes para dar o resultado e falei com a senhora Célia, que disse que passaria o recado. Como vocês não retornaram, achei que estava tudo bem. E qual era o resultado? Mariana perguntou com a voz trêmula. Você tem diabetes gestacional, Mariana. Precisamos controlar sua alimentação e fazer um acompanhamento mais rígido. Sem tratamento, isso pode causar complicações sérias na gravidez. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua esposa estava com diabetes há 3 semanas e ele não sabia por causa da interferência da própria mãe. Meu Deus, ele murmurou. Mari, me perdoa. E tem mais, Dr. Augusto continuou. Também solicitei um ultrassom para verificar o crescimento do bebê. Esse exame deveria ter sido feito há 2 semanas. Eu nunca recebi pedido de ultrassom, Mariana disse. Porque eu interceptei, Célia finalmente admitiu, mas sem mostrar arrependimento. Ultrassom demais faz mal para o bebê. Todo mundo sabe disso. Dr. Augusto olhou para Célia com uma mistura de incredulidade e indignação. Senhora, com todo respeito, a senhora não tem conhecimento médico para tomar essas decisões. O que fez pode ter colocado a vida do bebê em risco. Doutor, Ricardo pegou na mão de Mariana.
O bebê está bem agora? Preciso fazer um ultrassom urgente para verificar. Vou ligar para a clínica e agendar para hoje mesmo. E Mariana, você vai precisar começar uma dieta especial imediatamente para controlar o diabetes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Enquanto o Dr. Augusto fazia as ligações necessárias, Ricardo se aproximou de Conceição novamente. Conceição, preciso que você me conte tudo. Tudo mesmo que minha mãe fez com Mariana. A empregada olhou mais uma vez para Célia, mas desta vez sem medo. Senhor Ricardo, Dona Célia não deixa a senhora Mariana comer direito. Diz que ela está gorda demais e que vai dar um filho feio. Ela controla a comida da Mariana? Sim, senhor. Todo dia ela vem na cozinha e mexe no prato que eu faço para a senhora Mariana. Tira a carne, tira o arroz, deixa só salada. Ricardo olhou para Mariana, que estava com os olhos fechados, claramente exausta. Mari, é verdade isso? É, ela sussurrou. Eu tentei comer escondido algumas vezes, mas ela sempre descobria. Dizia que eu ia ficar gorda e que você ia se cansar de mim. E eu, como um idiota, achava que você estava fazendo dieta por conta própria. Ricardo estava se sentindo o pior marido do mundo. Tem mais, senhor. Conceição continuou. Dona Célia liga para os médicos se passando pela senhora Mariana e desmarca consultas. Ela faz o quê? Mês passado a senhora tinha consulta na terça-feira. Na segunda, Dona Célia ligou para o consultório, se passou pela senhora Mariana e desmarcou, dizendo que não ia mais poder ir. Dr. Augusto, que havia terminado as ligações, ouviu a conversa e se aproximou. Isso explica muita coisa, ele disse. Nas últimas semanas vocês faltaram em várias consultas. Pensei que estivessem relaxando com o pré-natal. A gente nunca faltou em consulta, Mariana disse tentando se sentar. Eu amo esse bebê, jamais deixaria de cuidar dele. Mãe! Ricardo se virou para Célia com uma raiva que nunca sentira. Você colocou a vida do meu filho em risco. Colocou a vida da minha esposa em risco. Eu estava protegendo vocês, ela gritou de volta. Essa mulher não presta, ela só quer seu dinheiro. Para, Ricardo berrou. Para com essa loucura. Mariana trabalha, tem o próprio dinheiro, nunca me pediu nada. Ah, é? Célia sorriu com maldade. Então me explica por que ela largou o emprego assim que soube que estava grávida. Ricardo parou por um momento. Era verdade que Mariana havia pedido demissão quando descobrira a gravidez, mas ela havia explicado os motivos na época. Ela parou de trabalhar porque o médico recomendou. Ela trabalhava com produtos químicos e isso podia fazer mal ao bebê. Que conveniente, não é? Célia continuou provocando. E me explica por que ela nunca leva você para conhecer a família dela? Porque a família dela mora em outro estado. Ricardo estava perdendo a paciência. Ou porque ela não tem família nenhuma e inventou tudo isso para parecer respeitável. Mariana, que estava quieta até então, finalmente explodiu. Chega! Ela gritou com uma força que surpreendeu a todos. Chega dessa mentira! Ela se levantou com dificuldade e encarou a sogra pela primeira vez. A senhora quer saber da minha família? Quer conhecer minha história? Mari, fica calma. Ricardo tentou acalmá-la. Não, Ricardo, agora eu vou falar. Mariana estava com os olhos em chamas. Minha mãe se chama Joana Silva. Ela mora em Ribeirão Preto e trabalha como costureira. Meu pai, Nelson Silva, é mecânico aposentado. Tenho 2 irmãos, o Carlos, que é professor, e a Ana, que é enfermeira. Célia ficou em silêncio, claramente não esperando por aquela reação. Quer que eu ligue para eles agora? Mariana continuou. Quer que peça para eles virem aqui te conhecer? Porque eles estão morrendo de vontade de conhecer a família do Ricardo. Se eles existem mesmo, por que você nunca os trouxe aqui? Célia insistiu na provocação. Por que a senhora disse que não queria gentinha pobre na sua casa? Mariana gritou mais alto ainda. Lembra? No primeiro mês que eu me casei, quando eu disse que queria trazer minha mãe para conhecê-la, a senhora disse que não queria pessoas de baixo nível misturadas com a nossa classe social. Ricardo olhou para a mãe com horror. Ele se lembrava daquela conversa, mas na época Célia havia dito para ele
que Mariana é quem havia decidido não apresentar a família ainda. Mãe, você disse isso mesmo? Célia ficou vermelha, mas tentou se defender. Eu disse que talvez fosse melhor esperar um pouco mais. A senhora disse exatamente isso. Não quero gentinha pobre na minha casa. Eles vão roubar alguma coisa. Mariana continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E depois disse que se eu trouxesse minha família aqui, o senhor ia se envergonhar de mim e me largaria. Isso não é verdade. Célia mentiu descaradamente. Não é verdade? Mariana pegou o celular na bolsa. Então vou ligar para minha mãe agora e contar tudo o que está acontecendo. Vou pedir para ela vir para São Paulo hoje mesmo. Mari, Ricardo segurou o braço da esposa. Tem certeza que não vai ser muito estresse para você? Eu preciso da minha mãe aqui, Ricardo. Preciso de alguém que realmente me ama e quer o bem do nosso bebê. Mariana discou o número da mãe e colocou no viva-voz. Alô, filha. A voz carinhosa de Joana preencheu a sala. Como você está, meu amor? Mãe, Mariana começou a chorar. Preciso de você aqui. O que aconteceu? Está tudo bem com o bebê? O bebê está bem, mãe, mas eu não estou. A sogra, ela está me maltratando muito. O que você quer dizer com maltratando? Ricardo se aproximou do telefone. Dona Joana, aqui é o Ricardo. Acabei de descobrir que minha mãe vem humilhando a Mariana há meses, inclusive escondendo exames médicos importantes. Meu Deus do céu! Joana gritou do outro lado da linha. Mariana, por que você não me contou? Porque eu tinha medo, mãe. Medo que vocês viessem aqui e ela humilhasse vocês também. Filha, ninguém vai humilhar nossa família. Eu vou para aí agora mesmo. Mãe, não precisa... Preciso sim. Minha filha está grávida, sendo maltratada, e eu aqui sem saber de nada. Seu pai também vai comigo. A gente pega o primeiro ônibus. Célia, que estava ouvindo a conversa, não conseguiu ficar quieta. Não precisa vir, dona Joana. Isso é problema da nossa família. Problema da sua família? Joana gritou pelo telefone. Minha filha é da nossa família, e pelo jeito ela está precisando de proteção. Dona Joana, Ricardo interrompeu. A senhora tem razão. Por favor, venham sim. Mariana precisa das senhoras, e eu quero muito conhecê-los. Obrigada, Ricardo. A gente vai chegar aí de madrugada, e quero que saiba que nós criamos nossa filha com muito amor e valores. Se alguém está maltratando ela, é porque é uma pessoa sem caráter. Célia ficou furiosa com o comentário, mas não disse nada. Depois de desligar o telefone, Dr. Augusto se aproximou novamente. Ricardo, consegui agendar o ultrassom para daqui a 1 hora, e preciso que Mariana comece a dieta para diabetes imediatamente. Vou deixar uma lista do que ela pode e não pode comer. Doutor, Ricardo perguntou com preocupação. O bebê corre algum risco por causa do diabetes não ter sido tratado essas 3 semanas? Existe um risco, sim. O diabetes gestacional não controlado pode causar crescimento excessivo do bebê, o que complica o parto. Pode também causar problemas respiratórios no recém-nascido. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Sua mãe havia literalmente colocado a vida do neto em risco. Mas se começarmos o tratamento agora, ainda dá tempo de reverter possíveis complicações. Dr. Augusto continuou. O importante é que agora sabemos do problema e vamos tratar adequadamente. Conceição. Ricardo se virou para a empregada. Você vai ajudar a preparar as refeições da Mariana exatamente como o médico mandar. E minha mãe não vai mais se intrometer em nada relacionado à alimentação dela. Sim, senhor Ricardo. E você, ele apontou para Célia, não vai mais se aproximar da Mariana. Não vai mais interferir em nada relacionado à gravidez dela. Acabou. Esta é a minha casa, Célia gritou. Eu não recebo ordens de ninguém aqui. Sua casa? Ricardo riu com amargura. Esta casa está no meu nome, mãe. Eu pago todas as contas. Eu sustento você há anos. E se você não parar com essa perseguição à minha esposa, eu vou pedir para você sair daqui. Você não faria isso comigo. Eu sou sua mãe. Uma mãe que colocou a vida do próprio neto em risco, que humilha a mulher que eu amo, que intercepta ligações médicas. Ricardo se aproximou de Célia.
Você não está agindo como uma mãe, está agindo como uma pessoa doente de ciúme e maldade. Eu só quero te proteger, Célia gritou desesperada. Proteger de quê? Do amor? Da felicidade? De ter uma família? Dessa mulher vai te destruir. Ela vai gastar todo o seu dinheiro e depois te largar. Ricardo olhou para Mariana, que estava sentada no sofá, uma mão na barriga e outra limpando as lágrimas. Mesmo depois de tudo que passou, mesmo grávida e fragilizada, ela tinha defendido a família dela com coragem. Como alguém podia achar que uma pessoa assim era interesseira? Mãe, você está cega pelo preconceito. Mariana me ama de verdade. Ela nunca me pediu nada, nunca quis luxos, nunca me pressionou por nada. E mesmo sendo maltratada por você há meses, ela nunca fez um escândalo, nunca me colocou contra você. Porque ela é calculista, está esperando o momento certo para te destruir. A única pessoa que está destruindo alguma coisa aqui é você. Você está destruindo nossa família. Dr. Augusto, que havia ficado observando toda a discussão, se aproximou. Ricardo, acho melhor levarmos Mariana para fazer o ultrassom agora. Todo esse estresse não está fazendo bem para ela, nem para o bebê. Tem razão, doutor. Mari, consegue ir até o carro? Consigo sim. Ela se levantou com a ajuda do marido. Eu vou junto, Célia anunciou. Não. Ricardo e Mariana falaram ao mesmo tempo. Você não vai junto. Ricardo continuou. Você já fez mal suficiente por hoje. Mas eu quero ver meu neto. Seu neto? Mariana se virou para a sogra. Há uma hora você chamou ele de bastardo, lembra? Célia ficou sem resposta. Conceição. Ricardo se dirigiu à empregada. Você fica aqui com minha mãe. E mãe, quando eu voltar, a gente precisa ter uma conversa muito séria sobre o que vai acontecer daqui para frente. No caminho para a clínica, Mariana segurou a mão de Ricardo. Você acredita em mim, né? Sobre tudo que eu contei? Claro que acredito. E me perdoa por ter sido tão cego, por não ter percebido que você estava sofrendo. Eu tentei te contar várias vezes, mas você sempre estava cansado ou ocupado. Não arruma desculpa para mim, Mari. Eu fui um péssimo marido. Deveria ter percebido que alguma coisa estava errada. Você não é péssimo marido. Sua mãe é muito manipuladora. Ela sempre mudava de comportamento quando você chegava. Na clínica, o ultrassom mostrou que o bebê estava um pouco acima do peso normal para a idade gestacional, confirmando os efeitos do diabetes não tratado. Mas Dr. Augusto garantiu que com o tratamento adequado, tudo poderia voltar ao normal. É uma menina, ele anunciou com um sorriso. Uma menina? Mariana começou a chorar de emoção. Uma princesinha. Ricardo beijou a testa da esposa. Vamos chamar ela de quê? Que tal, Sofia? Mariana sugeriu. Significa sabedoria. Quero que nossa filha seja sábia e forte. Sofia Santos. Ricardo repetiu o nome. Perfeito. Quando chegaram em casa, encontraram Conceição na cozinha, preparando o jantar conforme as instruções médicas para diabéticos. Como está a dona Célia? Ricardo perguntou. Ela se trancou no quarto, senhor. Não quis nem almoçar. E os pais da Mariana? Dona Joana ligou. Eles vão chegar de madrugada mesmo, na rodoviária. Vou buscá-los, Ricardo decidiu. Não quero que peguem táxi nesse horário. Naquela noite, Mariana conseguiu comer uma refeição completa e nutritiva pela primeira vez em meses, sem ninguém para criticar ou controlar. Ricardo ficou ao lado dela, se certificando de que estava confortável. Mari, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca insistiu mais para eu ouvir sobre os problemas com minha mãe? Por que aceitou tudo calado? Mariana suspirou fundo antes de responder. Porque eu tinha medo que você escolhesse ela. Sua mãe sempre dizia que se eu fizesse você escolher entre nós duas, você ia escolher ela. Dizia que filho nunca abandona a mãe, mas pode largar a esposa. Ricardo sentiu o coração se partir. Sua esposa havia sofrido calada, com medo de perdê-lo, enquanto ele vivia alheio a tudo. Mari, eu jamais escolheria qualquer pessoa no mundo no lugar de você e da nossa filha. Vocês são minha prioridade número 1. Eu sei disso agora. Ela sorriu pela primeira vez no dia.
Mas na época eu estava com muito medo, principalmente depois que engravidei. Sua mãe dizia que se eu fizesse alguma coisa para atrapalhar a relação de vocês, você ia me largar e ficar com a guarda da Sofia. Ela disse isso? Disse. E falou que conhecia advogados que iriam provar que eu era uma mãe inadequada por ser pobre e sem estudo superior. Ricardo estava cada vez mais chocado com a maldade da própria mãe. Mari, você tem ensino superior. Você é formada em administração. Mas sua mãe sempre dizia que minha faculdade era de segunda classe, porque não era particular, que eu não tinha o mesmo nível educacional que vocês. Isso é absurdo. Educação é educação, independente de ser pública ou particular. Às 2 da madrugada, Ricardo foi buscar os pais de Mariana na rodoviária. Dona Joana Silva era uma mulher de 58 anos, baixa, magra, com cabelos grisalhos presos em um coque simples. Usava uma blusa florida e uma calça jeans desbotada, mas limpa e bem passada. Seu Nelson Silva, de 62 anos, era um homem alto, moreno, de mãos calejadas pelo trabalho, mas com olhos gentis. Você deve ser o Ricardo. Dona Joana se aproximou assim que o viu. Sou eu, Dona Joana. Muito prazer em finalmente conhecê-la. O prazer é meu, filho. Ela o abraçou carinhosamente. Onde está minha menina? Ela está em casa, esperando vocês. Está muito melhor desde que conversamos hoje. E a criança? O bebê está bem? Está sim, Dona Joana. É uma menina, vamos chamar de Sofia. Sofia, seu Nelson repetiu com emoção. Minha primeira netinha. No caminho para casa, Ricardo contou todos os detalhes do que havia descoberto. Dona Joana chorava de raiva e seu Nelson cerrava os punhos. Como uma mulher pode ser tão cruel com uma gestante? Dona Joana murmurou. E ainda mais com a nora. Dona Joana, eu peço 1000 desculpas por não ter percebido antes. Eu fui um idiota. Você não foi idiota, filho. Você confiou na sua mãe, isso é natural. O problema é que ela não mereceu sua confiança. Quando chegaram em casa, Mariana correu para se jogar nos braços da mãe. Mãe! Ela chorou como uma criança. Minha filha querida. Dona Joana fez carinho nos cabelos da filha. Agora a mãe está aqui. Ninguém mais vai fazer mal para você. Seu Nelson também abraçou a filha com carinho. Papai também está aqui, princesa. Como você está? E minha netinha? Estou bem, pai. E a Sofia também está bem. Naquele momento, Célia apareceu na escada de pijama. Quem são essas pessoas na minha casa a essa hora da madrugada? São meus pais, Mariana respondeu, ainda abraçada com a mãe. Célia desceu as escadas e analisou Dona Joana e seu Nelson dos pés à cabeça, com uma expressão de desprezo. Ah, então estes são os famosos pais. Ela fez um sorriso falso. Não imaginava que fossem assim. Como assim? Dona Joana perguntou. Nada não, imagina. Célia continuou fingindo simpatia. Sejam bem-vindos à nossa humilde casa. Humilde casa era uma ironia clara, já que a mansão dos Santos era luxuosa. Dona Célia, seu Nelson se aproximou. Vim aqui para conversar com a senhora sobre o que está fazendo com minha filha. Fazer o que com sua filha? Célia fingiu inocência. A senhora sabe muito bem do que estou falando. Humilhações, controle da comida, interceptação de ligações médicas. Acho que sua filha exagerou um pouco na história. Célia sorriu com maldade. Vocês sabem como são essas grávidas. Ficam muito emotivas, inventam coisas. Dona Joana, que até então havia ficado quieta, se aproximou de Célia. A senhora acabou de chamar minha filha de mentirosa. Eu não disse isso. Disse sim. E deixa eu te falar uma coisa, querida. Dona Joana mudou completamente o tom de voz. Pode ter certeza que minha filha foi criada para falar sempre a verdade. Se ela disse que a senhora maltratou ela, é porque maltratou mesmo. Não sei de onde vocês tiraram essa história. A empregada da senhora contou tudo. Seu Nelson interrompeu. A Conceição já confessou que a senhora obrigou ela a mentir e esconder as coisas do Ricardo. Conceição apareceu na sala, claramente sem conseguir dormir com toda a movimentação. Conceição, Célia se virou para a empregada. Conta para eles que você nunca me viu maltratando ninguém.
Conceição olhou para todos os presentes e finalmente encontrou coragem para falar a verdade na frente de todo mundo. Desculpa, dona Célia, mas não posso mais mentir. A senhora maltratou sim a senhora Mariana, todo santo dia. Eu vi tudo e a senhora me obrigou a ficar quieta, ameaçando me demitir. Célia ficou vermelha de raiva. Sua ingrata, depois de tudo que eu fiz por você. A senhora nunca fez nada por mim. Conceição finalmente explodiu. A senhora me tratava mal também. Gritava comigo, me humilhava na frente das visitas, dizia que eu era burra. Como você ousa me responder? Célia gritou. Ela ousa porque está falando a verdade. Dona Joana se intrometeu na discussão. A senhora é uma mulher má, dona Célia. Má e sem coração. Como você se atreve a falar assim comigo na minha própria casa? Esta não é sua casa, Ricardo gritou entrando na discussão. Esta é minha casa, e aqui todo mundo vai ser tratado com respeito. Filho, você não pode escolher essas pessoas no lugar da sua própria mãe. Eu não estou escolhendo ninguém. Estou defendendo minha família da sua maldade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ricardo, Dona Joana tocou no braço do genro. Não briga com sua mãe por nossa causa. Dona Joana, com todo respeito, mas agora é por causa de vocês, sim. Vocês são minha família também, e ninguém vai desrespeitar minha família. Célia estava cada vez mais desesperada, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação. Ricardo, escuta a mamãe. Essas pessoas vão te usar, vão querer morar aqui de graça, vão gastar seu dinheiro. Chega! Ricardo explodiu. Chega dessa paranoia. Vocês nem se conhecem direito e você já está inventando coisas sobre eles. Não é paranoia, é experiência de vida. Que experiência? A senhora nunca saiu dessa bolha de luxo para conhecer o mundo real. Seu Nelson se intrometeu. A senhora não sabe nada sobre a vida. E você sabe? Um simples mecânico vai me dar lições de vida? Um mecânico honesto vale mais que uma mulher rica e sem caráter. Seu Nelson retrucou. Pai, para! Mariana tentou acalmar o pai. Não vamos brigar. Não, filha. Agora eu vou falar. Seu Nelson continuou. A senhora pode ter dinheiro, pode ter essa casa grande, pode ter tudo o que quiser, mas não tem o principal. Não tem amor no coração. Amor? Célia riu com deboche. Vocês acham que amor paga conta? Não paga conta, mas faz a vida valer a pena, Dona Joana respondeu. Minha filha é rica de amor, de família, de carinho. Isso a senhora nunca vai conseguir comprar. Vocês são uns sonhadores. E a senhora é uma mulher amarga, Dona Joana continuou. Deve ter sido muito infeliz na vida para ser tão má com uma menina inocente como a Mariana. Ricardo percebeu que a discussão estava ficando muito acalorada e que isso não fazia bem para Mariana. Pessoal, vamos nos acalmar. Mariana precisa de tranquilidade. Tem razão. Dona Joana se aproximou da filha. Filha, você precisa descansar. Amanhã a gente resolve tudo isso com mais calma. Onde vocês vão dormir? Ricardo perguntou. A gente pode ficar no hotel. De jeito nenhum. Vocês vão ficar aqui mesmo, tem vários quartos vagos. Eu não quero essa gente na minha casa, Célia protestou. Já disse que esta não é sua casa, Ricardo gritou mais alto ainda. E eles vão ficar aqui sim. Conceição. Ele se virou para a empregada. Prepara o quarto de hóspedes para os pais da Mariana. Sim, senhor Ricardo. E mãe? Ele olhou fixamente para Célia. Amanhã de manhã nós vamos ter uma conversa definitiva sobre essa situação. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Mariana dormiu tranquila, sabendo que seus pais estavam ali para protegê-la e que finalmente o marido havia descoberto toda a verdade. No dia seguinte, Ricardo acordou cedo e encontrou Dona Joana na cozinha, ajudando Conceição a preparar um café da manhã especial para Mariana, seguindo à risca a dieta para diabetes. Bom dia, Dona Joana. Bom dia, filho. Como você dormiu? Mal. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu ontem. É muita coisa mesmo, mas o importante é que agora tudo está esclarecido. Dona Joana, eu queria pedir desculpas mais uma vez.
Chega de pedir desculpas, Ricardo. Você é um bom homem, um bom marido. O problema não é você. Mas eu deveria ter percebido. Sua mãe é muito esperta, filho. Ela sabia exatamente como manipular a situação para que você não desconfiasse. Seu Nelson apareceu na cozinha já vestido e penteado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, seu Nelson. Dormiu bem? Dormi. Faz tempo que não durmo em cama tão confortável. Ele sorriu. Mas não é isso que importa. Como está minha filha hoje? Ela ainda está dormindo. Ontem foi um dia muito pesado. Coitada da minha menina. 6 meses sofrendo calada. Seu Nelson, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Como vocês criaram a Mariana? Quero dizer, que valores vocês passaram para ela? Seu Nelson e Dona Joana se olharam com carinho. A gente criou ela para ser honesta, trabalhadora e respeitosa, Dona Joana respondeu. Sempre ensinamos que não importa se a pessoa tem dinheiro ou não, o que importa é o caráter. E ensinamos que casamento é parceria, seu Nelson continuou. Que marido e mulher têm que se apoiar, se respeitar e se proteger. Por isso ela nunca fez escândalo, nunca tentou te colocar contra sua mãe, Dona Joana explicou. Ela queria resolver as coisas sem destruir relacionamentos. Ricardo se emocionou ao perceber que havia se casado com uma mulher de caráter excepcional, criada por pessoas simples, mas sábias. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Mariana é a mulher mais especial que eu já conheci. E você também é especial, Ricardo. Dona Joana tocou a mão do genro. Por isso nossa filha se apaixonou por você. Nesse momento, Mariana apareceu na cozinha, com uma aparência muito melhor do que no dia anterior. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu amor. Ricardo se levantou para beijá-la. Como você está? Muito melhor. Dormi como um bebê. E a Sofia também. Ela fez carinho na barriga. Que bom, filha. Dona Joana serviu o café da manhã especial. Come direitinho, que o médico disse que você precisa se alimentar bem. Onde está Dona Célia? Mariana perguntou. Ainda está no quarto, Ricardo respondeu. Acho que está com vergonha de descer. Ou com raiva, seu Nelson murmurou. Tchau, pai, não fala assim. Ela ainda é sogra do Ricardo. É sogra, mas isso não dá direito a ela de maltratar você, Dona Joana retrucou. Mãe tem razão, Mari. Ricardo concordou. Ser minha mãe não dá direito a ela de humilhar você. Após o café da manhã, Ricardo decidiu que era hora de ter a conversa definitiva com Célia. Ele subiu até o quarto dela e bateu na porta. Mãe, preciso falar com você. Não quero conversar com você enquanto essa gente estiver na minha casa. Então você não vai conversar comigo nunca mais, porque eles vão ficar aqui o tempo que for necessário. Depois de alguns minutos, Célia abriu a porta. Estava com os olhos inchados de chorar, mas ainda com uma expressão de teimosia. Desce lá para a sala, mãe. A gente precisa resolver essa situação de uma vez por todas. Na sala, toda a família estava reunida. Ricardo, Mariana, Dona Joana, seu Nelson e Conceição, que Ricardo havia pedido para participar como testemunha de tudo o que havia acontecido. Mãe, Ricardo começou, você tem 2 opções. Ou você reconhece que errou, pede desculpas para Mariana e muda completamente de atitude, ou você vai ter que procurar outro lugar para morar. Você não pode me expulsar de casa. Posso sim. Esta casa é minha. As contas são pagas por mim. E eu não vou permitir que ninguém maltrate minha família aqui dentro. Eu sou sua família também. Mas você está agindo como inimiga da minha família. Célia olhou para todos os presentes e percebeu que estava sozinha na situação. Tá bom, ela disse com reluctância. Eu peço desculpas. Assim não vale. Dona Joana se intrometeu. Desculpa sem sentimento não resolve nada. Como você quer que eu peça desculpas? Com sinceridade, reconhecendo o mal que fez. Célia respirou fundo e se dirigiu a Mariana. Mariana, eu talvez tenha sido um pouco dura com você. Um pouco dura? Seu Nelson se revoltou. A senhora humilhou minha filha grávida, escondeu exames médicos, controlou a comida dela, interceptou ligações do médico. Isso não é ser um pouco dura, isso é ser cruel. Eu estava protegendo meu filho. Protegendo de quê?
Dona Joana gritou. Do amor, da felicidade? Protegendo do que eu achava que era interesse financeiro. Célia finalmente admitiu. E por que achava isso? Ricardo perguntou. Porque ela é pobre. E daí que ela é pobre? Seu Nelson se levantou. Pobre não pode amar rico? Pode, mas geralmente nada. Dona Joana interrompeu. A senhora não conhece minha filha, não sabe do caráter dela. É verdade, Mariana falou pela primeira vez. Dona Célia, a senhora nunca tentou me conhecer de verdade. Desde o primeiro dia, a senhora já me julgou pela minha origem. A senhora nunca perguntou sobre meus sonhos, meus planos, minha família. Nunca quis saber que tipo de pessoa eu era. Já decidiu que eu era interesseira só por eu ser pobre. Célia ficou em silêncio, claramente sem ter argumentos. E sabe o que é mais triste? Mariana continuou. Eu sempre sonhei em ter uma sogra carinhosa que me acolhesse como filha. Minha mãe sempre dizia que quando eu me casasse ia ganhar uma segunda mãe. Dona Joana se emocionou com as palavras da filha. Mas a senhora nunca me deu essa chance. Desde o primeiro encontro, a senhora já deixou claro que eu não era bem-vinda. Eu estava com medo. Célia finalmente admitiu a verdade. Medo de perder meu filho. Mas por que você ia perder o Ricardo? Dona Joana perguntou com gentileza. Filho não para de amar a mãe porque se casa. Eu sei, mas eu criei o Ricardo sozinha. O pai dele morreu quando ele era pequeno. Sempre fomos só nós dois. Quando ele se casou, eu senti como se estivesse perdendo minha única família. Ricardo se surpreendeu com aquela confissão. Nunca tinha pensado nisso desse ponto de vista. Mãe, mas você não perdeu nada, você ganhou uma nora e vai ganhar uma neta. Eu sei disso agora, mas na época eu não conseguia enxergar. E por que não conversou isso comigo? Por que partiu para a agressividade com a Mariana? Porque eu achei que se eu fizesse vocês brigarem, você ia largar ela e ficar só comigo de novo. Mãe, isso é muito errado. Ricardo ficou chocado. Você tentou destruir meu casamento por egoísmo. Eu sei que foi errado. Célia começou a chorar. Eu sei que agi mal, mas eu estava com muito medo da solidão. Dona Joana, que havia passado anos cuidando de pessoas como enfermeira domiciliar, reconheceu o padrão de comportamento de Célia. Dona Célia, ela se aproximou com gentileza. A senhora já pensou em fazer terapia? Terapia? Por quê? Porque esse medo que a senhora sente de perder as pessoas é uma coisa que pode ser tratada. A senhora não precisa viver com essa angústia. Vocês acham que eu sou louca? Ninguém disse que a senhora é louca, seu Nelson respondeu. Mas a senhora precisa de ajuda para lidar com esses sentimentos. Ricardo se aproximou da mãe. Mãe, eu vou pagar para você fazer terapia, mas você tem que querer mudar de verdade. E quanto a Mariana? Célia perguntou. Quanto a Mariana, você vai ter que conquistar o perdão dela, e isso vai demorar. Você machucou ela muito. Eu estou disposta a perdoar, Mariana disse, surpreendendo a todos. Mas a senhora vai ter que provar que mudou de verdade. Como eu provo isso? Respeitando nossa família, respeitando meus pais, não se intrometendo mais nas minhas coisas pessoais e médicas, e principalmente respeitando nossa filha quando ela nascer. E se eu conseguir fazer isso, você me perdoa? Eu perdoo. Mas confiança é uma coisa que se conquista aos poucos. Célia se levantou e se aproximou de Mariana. Mariana, eu peço perdão de coração. Eu errei muito com você. Você não merecia ser tratada daquela forma. Dona Célia, eu aceito suas desculpas. Mas, como eu disse, vai levar tempo para eu confiar na senhora novamente. Eu entendo. E eu vou provar que posso mudar. E quanto aos meus pais? Mariana perguntou. Célia se virou para Dona Joana e seu Nelson. Dona Joana, seu Nelson, peço desculpas pelos comentários preconceituosos. Vocês criaram uma filha maravilhosa e merecem meu respeito. A gente aceita suas desculpas, Dona Joana respondeu. Mas como a Mariana disse, confiança se conquista com o tempo. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Célia começou a fazer terapia 2 vezes por semana e realmente se esforçou para mudar de atitude. Dona Joana e seu Nelson
ficaram mais uma semana para acompanhar Mariana, até ela se sentir mais segura. Durante essa semana, aconteceram várias situações que testaram a mudança de Célia. No primeiro dia, quando Conceição estava preparando o almoço de Mariana seguindo a dieta médica, Célia se aproximou da cozinha. Por um momento pareceu que ia dar pitaco na comida, como sempre fazia. Mas então se lembrou da promessa e apenas perguntou: Conceição, posso ajudar em alguma coisa? Conceição ficou surpresa. Era a primeira vez que Célia se oferecia para ajudar, ao invés de criticar. A senhora pode picar esses legumes se quiser. Claro. Elas trabalharam em silêncio por alguns minutos, até Célia se armar de coragem. Conceição, eu queria pedir desculpas para você também. Eu te tratei mal todos esses anos. Dona Célia não precisava... Precisava sim. Você é uma funcionária exemplar e merece respeito. No segundo dia, quando Dona Joana estava contando histórias da infância de Mariana, Célia se aproximou para ouvir. No passado, ela sempre interrompia esse tipo de conversa com comentários irônicos, mas desta vez, ela apenas ouviu e até fez algumas perguntas gentis sobre a família de Mariana. Mariana sempre foi uma menina estudiosa, Dona Joana estava contando. Mesmo a gente sendo pobre, ela nunca desistiu de estudar. E como vocês conseguiram pagar a faculdade dela? Célia perguntou, mas sem tom de julgamento. Foi difícil. Ela trabalhava de dia e estudava à noite. A gente fazia uns bicos extras para ajudar com os livros e o transporte. Que luta, né? Célia comentou com admiração genuína. Realmente, vocês criaram uma filha guerreira. Dona Joana ficou surpresa com a mudança de tom de Célia. No terceiro dia, quando Mariana recebeu uma ligação do médico com resultados de exames, Célia estava passando pela sala. Automaticamente, ela se aproximou para tentar ouvir a conversa, como sempre fazia. Mas então se deu conta do que estava fazendo e se afastou, dando privacidade para a nora. Depois da ligação, Mariana a encontrou na cozinha. Dona Célia, quer saber como estão os exames? Só se você quiser me contar, Célia respondeu, se esforçando para respeitar os limites. Quero sim. O médico disse que o diabetes está controlando bem com a dieta. E a Sofia está crescendo no ritmo certo agora. Que alívio. Célia sorriu com sinceridade. E perdão por ter causado todo aquele problema com os exames escondidos. No quarto dia, quando seu Nelson estava consertando uma torneira que estava pingando, Célia se aproximou. Seu Nelson, não precisa fazer isso. Eu posso chamar um encanador. Não precisa, Dona Célia. É uma coisa simples. Eu mesmo resolvo. Mas não quero que se incomode. Não é incômodo. Eu gosto de consertar as coisas. O senhor entende de muitas coisas, né? Um pouco de cada coisa. 40 anos de profissão ensina muito. Deve mesmo, Célia falou com respeito genuíno. Obrigada por ajudar. Era a primeira vez que Célia tratava seu Nelson como uma pessoa digna de respeito, ao invés de apenas um mecânico. No quinto dia, quando Mariana estava sentindo algumas contrações fracas, normais da gravidez, Célia ficou preocupada e sugeriu chamar o médico. Mas ao invés de tomar a decisão sozinha, como sempre fazia, ela perguntou: Mariana, você acha que devemos ligar para o Dr. Augusto? Acho que não precisa, Dona Célia. São contrações de treinamento, normais dessa fase. Tem certeza? Não quero correr riscos. Tenho certeza, mas obrigada pela preocupação. Era a primeira vez que Célia respeitava a opinião de Mariana sobre sua própria gravidez. No sexto dia, Ricardo teve que viajar a trabalho por 2 dias. No passado, essa seria uma oportunidade perfeita para Célia voltar às perseguições. Mas desta vez, ela foi completamente respeitosa com Mariana e ainda por cima se ofereceu para ajudar com qualquer coisa que ela precisasse. Mariana, se você precisar de alguma coisa enquanto o Ricardo estiver viajando, pode me chamar. Obrigada, Dona Célia, mas meus pais estão aqui, então está tudo bem. Eu sei, mas mesmo assim, agora somos família, né? Mariana ficou emocionada com o comentário. Era a primeira vez que Célia a incluía na família de forma genuína. No 7º dia,
Quando Dona Joana e seu Nelson estavam se preparando para voltar para Ribeirão Preto, Célia se aproximou deles. Vocês vão fazer muita falta aqui. A senhora diz isso de verdade? Dona Joana perguntou. Digo sim. Vocês trouxeram uma energia muito boa para esta casa e cuidaram da Mariana com tanto carinho. É assim que se trata, família, seu Nelson respondeu. Pois é, eu aprendi isso com vocês essa semana. Dona Célia, Dona Joana se aproximou. A senhora pode ligar para a gente sempre que quiser, e estamos sempre de portas abertas para recebê-la em Ribeirão Preto. Vocês fariam isso mesmo? Depois de tudo que eu fiz? Claro, todo mundo merece uma segunda chance. Célia se emocionou com a generosidade dos consuegros. E vocês vão voltar para o nascimento da Sofia? Claro, não perderíamos por nada no mundo. Dona Joana sorriu. Que bom, porque eu quero muito que vocês estejam aqui. Sofia vai ter muita sorte de ter avós tão carinhosos como vocês. Quando Dona Joana e seu Nelson foram embora, Célia se despediu deles com abraços carinhosos, coisa que nunca teria feito uma semana antes. Nos meses seguintes, Célia continuou fazendo terapia e realmente mudou sua postura. Ela aprendeu a respeitar o espaço de Ricardo e Mariana, a tratar Conceição com dignidade e a valorizar a simplicidade e honestidade da família de Mariana. A mudança mais significativa aconteceu quando Mariana entrou no 8º mês de gravidez. Ela estava um pouco insegura sobre como seria como mãe, e foi Célia quem a tranquilizou. Mariana, você vai ser uma mãe maravilhosa. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. Você tem tudo que uma mãe precisa ter. Amor, paciência, dedicação e uma família que te apoia. Obrigada, Dona Célia. Significa muito para mim ouvir isso da senhora. E eu quero que saiba que estou aqui para ajudar no que precisar. Não para me intrometer, mas para apoiar. Eu sei, Dona Célia, e estou muito grata por essa mudança. Quando Sofia nasceu em uma madrugada de dezembro, toda a família estava presente no hospital. Ricardo, Célia, Dona Joana, seu Nelson e até Conceição, que Ricardo havia insistido para vir, já que ela fazia parte da família. Ela é perfeita, Célia disse ao ver a neta pela primeira vez. É a coisa mais linda que já vi na minha vida. Dona Joana chorou de emoção. Nossa netinha! Seu Nelson também se emocionou. Quando Mariana ainda estava se recuperando do parto, Célia se aproximou dela. Mariana, obrigada. Obrigada por quê, Dona Célia? Por me dar uma segunda chance, por me permitir fazer parte da vida da Sofia, e principalmente por ter perdoado uma mulher tão amarga como eu era. Dona Célia, todo mundo merece perdão quando se arrepende de verdade, e a senhora provou que mudou. Eu mudei mesmo, e quer saber? Sou muito mais feliz agora do que era antes. Por quê? Porque antes eu vivia com medo, com raiva, com ciúme. Agora eu vivo com amor. Tenho uma família maior, mais carinhosa, mais verdadeira. Quando saíram do hospital, Célia fez questão de preparar o quarto de bebê com todo carinho, seguindo exatamente as orientações de Mariana. E quando Dona Joana e seu Nelson vieram passar uma semana para ajudar com a Sofia, Célia os recebeu como família de verdade. Dona Joana, preparei o quarto de vocês com todo carinho. E seu Nelson, arrumei algumas ferramentas na garagem caso o senhor queira consertar alguma coisa por aí. A senhora não precisava se incomodar. Não é incômodo. Vocês são família. Durante aquela semana, uma cena tocante aconteceu. Sofia estava chorando muito uma noite e nem Mariana nem Ricardo conseguiam acalmá-la. Célia pediu licença. Posso tentar? Ela pegou a neta no colo e começou a cantar uma canção de ninar que cantava para Ricardo quando ele era bebê. Sofia se acalmou imediatamente. Como a senhora fez isso? Mariana perguntou impressionada. É o jeitinho de vovó, Célia sorriu. Cada bebê tem um jeito especial de ser acalmado. A Sofia gosta de música suave e de balançar devagarzinho. A senhora pode me ensinar? Claro, filha. Vamos aprender juntas. Filha. Era a primeira vez que Célia havia chamado Mariana de filha, e as duas se emocionaram com aquele momento. Nos meses seguintes, Célia se tornou uma avó presente, mas respeitosa, uma sogra carinhosa, mas que sabia seus limites,
e uma pessoa muito mais feliz e realizada. 1 ano depois do nascimento de Sofia, a família estava reunida comemorando o primeiro aniversário da menina. Ricardo olhou ao redor e viu sua mãe brincando carinhosamente com a neta, Dona Joana e seu Nelson, rindo de alguma travessura da netinha, Mariana radiante de felicidade e Conceição, que agora era tratada como membro da família, ajudando a servir o bolo. Mari, ele sussurrou no ouvido da esposa, você acredita em tudo que mudou em 1 ano? Às vezes parece um sonho. Ela respondeu aconchegada no braço do marido. Quem diria que sua mãe ia se transformar numa pessoa tão carinhosa? E quem diria que eu ia ganhar uma segunda família tão maravilhosa com seus pais? O amor faz milagres, Ricardo. Faz mesmo. E sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Sua capacidade de perdoar, sua generosidade. Mesmo depois de todo o sofrimento que você passou, você deu uma chance para minha mãe se redimir. Porque todo mundo merece uma segunda chance, e porque eu não queria que nossa filha crescesse numa família cheia de brigas e ressentimentos. Nesse momento, Célia se aproximou do casal. Ricardo, Mariana, posso falar uma coisa com vocês? Claro, mãe. Eu queria agradecer a vocês por terem salvado minha vida. Como assim? Mariana perguntou. Vocês me salvaram de uma vida de amargura, de solidão, de maldade. Se vocês não tivessem tido paciência comigo, se não tivessem me dado uma segunda chance, eu teria perdido o que mais importa na vida, minha família. Dona Célia, deixa eu terminar. Célia continuou emocionada. Hoje eu olho para essa casa cheia de amor, de risadas, de carinho, e percebo que isso só é possível porque vocês escolheram o perdão ao invés da vingança, o amor ao invés do ódio. Ricardo e Mariana se emocionaram com as palavras da sogra. E eu quero que vocês saibam que sou grata todos os dias por ter uma nora como a Mariana, um filho como o Ricardo, consuegros como Dona Joana e seu Nelson, e uma netinha como a Sofia. Nós também somos gratos, mãe. Ricardo abraçou Célia. Gratos por você ter encontrado forças para mudar. Naquela noite, depois que todos foram embora e Sofia estava dormindo, Ricardo e Mariana ficaram na varanda conversando sobre tudo o que haviam vivido. Ricardo, posso te contar uma coisa? Sempre, meu amor. Sabe quando foi que eu percebi que sua mãe havia mudado de verdade? Quando? Foi no dia que ela me chamou de filha pela primeira vez. Naquele momento, eu vi nos olhos dela o mesmo carinho que vejo nos olhos da minha mãe. E quando foi que eu percebi que você é a mulher da minha vida? Quando? Foi quando você teve coragem de perdoar minha mãe depois de tudo que ela fez. Naquele momento eu soube que você não é só bonita e inteligente, você tem uma alma linda. Eu te amo, Ricardo Santos. E eu te amo mais ainda, Mariana Santos. Eles ficaram ali abraçados, olhando as estrelas e pensando em como o amor verdadeiro pode transformar as pessoas e as situações mais difíceis. 2 anos depois, quando Sofia já estava andando e falando, a família recebeu uma notícia especial. Mariana estava grávida novamente. É um menino, Dr. Augusto anunciou durante o ultrassom. Um menino, Ricardo gritou de alegria. Sofia vai ter um irmãozinho. Mariana chorou de emoção. Célia, que desta vez acompanhou a consulta, com permissão e a pedido de Mariana, também se emocionou. Meu Deus, mais um netinho! Quando chegaram em casa com a notícia, Dona Joana e seu Nelson, que agora passavam uma semana por mês em São Paulo para ficar perto da neta, ficaram eufóricos. Mais um netinho! Dona Joana dançava pela sala. A família está crescendo. Seu Nelson sorriu de orelha a orelha. Como vocês querem chamar o bebê? Célia perguntou. Estávamos pensando em Gabriel. Mariana respondeu. Gabriel Santos, Ricardo repetiu. Perfeito. Durante aquela segunda gravidez, a diferença no tratamento foi gritante. Célia acompanhou Mariana em todas as consultas médicas, sempre respeitando os limites e só indo quando era convidada. Ajudou a preparar o quarto do bebê exatamente do jeito que os pais queriam, e até aprendeu a cozinhar os pratos favoritos de Dona Joana para quando ela viesse visitá-los. Dona Célia, a senhora não precisava aprender a cozinhar para mim.
Dona Joana disse durante uma de suas visitas. Preciso sim. Você é minha consuegra, minha amiga, parte da nossa família. Quero que se sinta em casa aqui. A senhora mudou muito, Dona Célia. Para melhor, espero. Com certeza para melhor. A senhora se tornou uma pessoa linda por dentro. Quando Gabriel nasceu, toda a família estava novamente reunida no hospital. Célia foi uma das primeiras a segurá-lo. Bem-vindo à família, meu netinho. Ela sussurrou para o bebê. Ele é igualzinho ao Ricardo quando nasceu. Dona Joana comentou. É mesmo, Célia concordou. Os mesmos olhos, o mesmo nariz. E a Sofia? Como vai reagir ao irmãozinho? Seu Nelson perguntou. Ela está louca de curiosidade. Mariana sorriu. Fica toda hora perguntando quando o bebê da barriga vai sair para brincar com ela. Quando levaram Gabriel para casa, Sofia ficou encantada com o irmão. Mamãe, ele é pequeninho. Ela falou com a fala ainda de criança de 2 anos. É sim, filha. E você vai ajudar a mamãe a cuidar dele, né? Vou dar beijinho nele. Célia, observando a cena, se aproximou de Mariana. Mariana, posso te fazer uma confissão? Claro, dona Célia. Olhando vocês agora, vendo essa família linda que vocês construíram, eu me arrependo muito de ter perdido 2 anos da vida da Sofia por causa da minha teimosia. Dona Célia, o importante é que a senhora mudou e agora vai poder acompanhar o crescimento do Gabriel desde o primeiro dia. É verdade, e prometo que vou ser a melhor avó que eu puder ser para os dois. E ela cumpriu a promessa. Nos anos seguintes, Célia se tornou uma avó presente, carinhosa, mas respeitosa. Ela ajudava Mariana quando era solicitada, brincava com os netos, mas nunca se intrometia nas decisões dos pais. Quando Sofia fez 5 anos, ela organizou uma festa surpresa na escola, convidando não só os colegas de classe, mas também toda a família. A vovó Célia, você pode vir na minha festa? Sofia perguntou. Claro, minha princesa. Não perderia sua festa por nada no mundo. E vovó Joana e vovô Nelson também vão estar lá? Vão sim, filha, Mariana respondeu. Toda a família vai estar lá. Que bom. Eu tenho a família mais grande e mais carinhosa do mundo. Ricardo e Mariana se olharam emocionados. Sua filha estava crescendo cercada de amor, com 4 avós que a adoravam, pais que se amavam e respeitavam e um irmãozinho para brincar. Na festa de Sofia, uma cena tocou o coração de todos. Na hora de apagar as velinhas, Sofia fez questão que toda a família estivesse ao redor do bolo. Papai aqui, mamãe aqui, vovó Célia aqui, vovó Joana aqui, vovô Nelson aqui e o Gabriel aqui no colo da mamãe. E qual é seu pedido, princesa? Ricardo perguntou. Não posso contar, senão não realiza. Ela respondeu com a sabedoria inocente das crianças. Mas é uma coisa muito boa para toda a nossa família. Depois que Sofia soprou as velinhas, Célia se aproximou de Ricardo. Sabe qual foi o pedido dela? Você sabe? Sei. Ela me contou ontem. Ela pediu para nossa família ficar sempre junta e feliz como está hoje. Ricardo se emocionou com a revelação. E sabe, filho, Célia continuou, olhando para tudo isso hoje, para essa festa cheia de amor e alegria, eu percebo que o pedido da Sofia já se realizou. Nós realmente somos uma família feliz e unida. Somos mesmo, mãe. E tudo graças ao amor e à paciência de vocês comigo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e os avós voltaram para casa, Ricardo e Mariana estavam organizando os presentes da festa quando encontraram um desenho que Sofia havia feito. Era um desenho simples, com a técnica de uma criança de 5 anos, mas repleto de significado. Mostrava uma casa grande com várias pessoas dentro. Havia o papai, a mamãe, o Gabriel bebê, a vovó Célia, a vovó Joana, o vovô Nelson e até a Conceição. Todos estavam sorrindo e havia corações por toda parte. Olha isso, Ricardo. Mariana mostrou o desenho. Que lindo! Ela desenhou toda a nossa família. E olha o que está escrito aqui embaixo. Ricardo leu com dificuldade a letra de criança. Minha família que eu amo. Nossa filha sabe o que é amor de verdade, ele disse emocionado. Sabe. E vai ensinar isso para o Gabriel também. Mari, posso te fazer uma pergunta? Sempre.
Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa do que vivemos? Mariana pensou por um momento antes de responder. Sabe, Ricardo, é uma pergunta difícil, porque por um lado, eu não queria ter passado por todo aquele sofrimento na gravidez da Sofia, mas por outro lado, se não tivéssemos passado por isso, talvez sua mãe nunca tivesse mudado. Talvez ela ainda fosse aquela pessoa amarga e nossa família não fosse tão unida como é hoje. É verdade. Às vezes as dificuldades servem para fortalecer as pessoas e os relacionamentos. Exato. Que olha só tudo de bom que veio daquilo. Sua mãe se transformou numa pessoa maravilhosa. Nossa família se fortaleceu. Você conheceu meus pais e se apaixonou por eles. A Conceição passou a ser tratada como gente. Você tem razão. No final, tudo serviu para construir a família linda que temos hoje. E sabe o que mais? Mariana continuou. Nossos filhos vão crescer numa família onde eles vão aprender que as pessoas podem mudar, que o perdão é possível, que o amor supera tudo. São lições muito valiosas. São. E eles vão levar isso para a vida toda. 5 anos depois, quando Sofia estava com 10 anos e Gabriel com 3, a família passou por mais uma prova de união. Dona Joana foi diagnosticada com um problema de saúde que exigia cirurgia e um período longo de recuperação. Mãe, você vai vir se tratar aqui em São Paulo. Mariana decidiu imediatamente. Aqui tem os melhores médicos e a gente pode cuidar melhor da senhora. Não quero dar trabalho, filha. Que trabalho, mãe? A senhora é nossa família. Dona Joana, Célia se intrometeu na conversa. Eu faço questão que a senhora venha se tratar aqui e pode ficar na nossa casa o tempo que precisar. Dona Célia, não precisa se incomodar. Não é incômodo, é família cuidando de família. Durante os 6 meses de tratamento de Dona Joana, Célia mostrou mais uma vez como havia mudado. Ela ajudou a cuidar da consuegra com dedicação, levou ela nas consultas médicas, fez companhia durante os momentos difíceis do tratamento. Dona Célia, por que a senhora está fazendo tudo isso por mim? Dona Joana perguntou um dia. Porque a senhora me ensinou o que é ser família de verdade, e agora é minha vez de retribuir. Mas eu nunca fiz nada demais pela senhora. Fez sim. A senhora me perdoou quando eu não merecia perdão. Me acolheu como família quando eu havia sido cruel com sua filha. Me ensinou que família não é só sangue, é amor, respeito, cuidado. Dona Joana se emocionou com as palavras de Célia. E além do mais, Célia continuou, a senhora é avó dos meus netos, sogra do meu filho, mãe da mulher que eu amo como filha. Claro que vou cuidar da senhora. Quando Dona Joana se recuperou completamente da cirurgia, ela fez questão de agradecer publicamente o carinho de toda a família. Quero que todos saibam que vocês me salvaram não só fisicamente, mas emocionalmente. Saber que eu podia contar com vocês me deu forças para enfrentar o tratamento. A gente que tem que agradecer, mãe, Mariana falou, por tudo que a senhora nos ensinou sobre amor e família. E eu quero agradecer especialmente a Célia, Dona Joana continuou. Pela dedicação, pelo carinho, por ter se tornado realmente uma irmã para mim. Dona Joana, eu que tenho que agradecer por ter me ensinado como ser uma pessoa melhor. Naquela noite, quando toda a família estava reunida comemorando a alta médica de Dona Joana, Sofia, agora com 10 anos e já muito esperta, fez uma observação que emocionou a todos. Gente, vocês perceberam que nossa família só cresce e fica mais forte? Como assim, filha? Ricardo perguntou. Primeiro éramos só eu, você, a mamãe e a vovó Célia. Aí vieram a vovó Joana e o vovô Nelson, depois o Gabriel, depois a tia Conceição virou da família também. É verdade, Mariana sorriu. E agora, quando a vovó Joana ficou doente, todo mundo se uniu para cuidar dela. Nossa família é como um time, né? Quando um precisa de ajuda, todos ajudam. Muito bem observado, princesa. Célia se aproximou da neta. E você sabe por que nossa família é assim? Por quê, vovó? Porque aprendemos que o amor verdadeiro não tem limites. Quando você ama uma pessoa de verdade, você aceita a família dela também. E quando uma família se ama de verdade, ela sempre encontra forças para superar qualquer dificuldade. Gabriel, que estava brincando no chão, se aproximou da conversa.
Vovó, eu também posso falar? Claro, meu amor. Eu amo toda a nossa família. Ele disse com a simplicidade dos 3 anos. Todos riram e se emocionaram ao mesmo tempo. E nós amamos você também, meu príncipe. Célia o pegou no colo. Naquela madrugada, Ricardo e Mariana estavam na cama, conversando sobre tudo o que haviam vivido. Ricardo, você acredita que já se passaram 10 anos desde aquele dia terrível que você chegou em casa e viu sua mãe me humilhando? Parece que foi ontem, e parece que foi há uma eternidade ao mesmo tempo. Eu estava pensando nisso hoje. Se alguém me contasse naquela época que 10 anos depois sua mãe e minha mãe seriam melhores amigas, que nossa família seria tão unida, que teríamos 2 filhos maravilhosos, eu jamais acreditaria. É incrível mesmo como as coisas podem mudar quando há amor e boa vontade. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como nossa história pode servir de exemplo para outras famílias. Quantas pessoas não vivem situações parecidas? Sogras difíceis, famílias divididas, preconceitos. É verdade. Nossa história mostra que sempre é possível mudar, que nunca é tarde para pedir perdão e recomeçar. E mostra principalmente que o amor sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, mas no final o amor sempre vence. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma ideia. Mamãe, posso escrever a história da nossa família para apresentar na escola? Que história, filha? A história de como a vovó Célia mudou, de como nossa família se uniu, de como o amor venceu tudo. Claro que pode, princesa. É uma história muito bonita mesmo. Vou chamar de A Família que Aprendeu a Amar. Ricardo e Mariana se olharam emocionados. Sua filha de 10 anos havia resumido em poucas palavras toda a jornada que viveram. Algumas semanas depois, Sofia apresentou seu trabalho na escola. Ela contou a história da família com a inocência e a sabedoria das crianças, emocionando a todos que ouviram. E o que vocês aprenderam com essa história? A professora perguntou para a turma. Que as pessoas podem mudar, uma criança respondeu. Que família é mais importante que dinheiro, disse outra. Que perdoar faz a gente ficar mais feliz, completou uma terceira. Muito bem, a professora sorriu. E você, Sofia, o que mais aprendeu com a história da sua família? Eu aprendi que amor verdadeiro não é só falar, eu te amo. É cuidar, é respeitar, é perdoar, é mudar quando precisa. E aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem tem o mesmo coração. A resposta de Sofia foi tão madura e tocante que a professora pediu permissão para gravar e mostrar para outras turmas. Quando Ricardo e Mariana souberam da apresentação da filha, ficaram orgulhosos e emocionados. Nossa filha entendeu perfeitamente o que vivemos, Mariana comentou. E vai levar esses valores para a vida toda, Ricardo completou. E vai ensinar para os filhos dela também quando tiver. Assim, nossa história vai se perpetuar, inspirando outras gerações. Naquela noite, durante o jantar em família, Ricardo fez um brinde. Quero brindar a nossa família, não pela riqueza material que temos, mas pela riqueza do amor que construímos juntos. E eu quero brindar as segundas chances, Célia completou, porque sem elas eu jamais teria descoberto o que é ser verdadeiramente feliz. E eu quero brindar ao perdão, Mariana continuou, porque foi ele que transformou nossa dor em alegria. E eu quero brindar às nossas crianças, Dona Joana se juntou ao brinde, que vão crescer sabendo o que é amor de verdade. E eu quero brindar à família, seu Nelson concluiu, que é o bem mais precioso que existe. E eu quero brindar aos vovôs e vovós, Sofia gritou, fazendo todos rirem. E eu quero brindar ao meu irmão. Gabriel também quis participar. Naquele momento, olhando ao redor da mesa e vendo todos aqueles rostos sorridentes e cheios de amor, Ricardo teve certeza de que havia construído algo muito maior do que riqueza material. Havia construído um legado de amor, união e perdão que duraria para sempre. Fim da história. Agora me conta, o que achou dessa história de superação e amor familiar? Você acredita que o perdão pode realmente transformar as pessoas como aconteceu com Célia? Compartilhe a sua opinião nos comentários,
Deixa seu like se a história tocou seu coração e se inscreve no canal para não perder outras histórias emocionantes sobre família e relacionamentos. Sua participação é muito importante para nós.